Olá, bom dia! Sou Jonelza da Saúde, aluna do curso de Geografia pela UEPG. Neste vídeo, vou desenvolver aqui uma atividade sobre barômetro. Vou apresentar para vocês, de forma gradativa, como se constrói um barômetro caseiro. Barômetro? O que é isso? Essa é uma questão interessante. Então, antes de construir o barômetro, vou dar essa resposta para vocês. Bem, o barômetro é um equipamento utilizado para medir a pressão atmosférica, ou seja, para medir a força que o ar exerce sobre a superfície terrestre, utiliza-se deste instrumento. Muitas das vezes, nós queremos saber as condições de tempo de uma determinada região. Para saber as condições de tempo de uma determinada região, é necessário que utilize-se de instrumentos próprios. E um dos instrumentos utilizados é este que vamos construir agora, o barômetro. Agora que já sabemos o que é o barômetro, vamos construir o nosso barômetro caseiro? Vem comigo! Para construir o barômetro, é necessário alguns materiais, como o vidro, bexiga, tesoura, elástico, papel cartão, pedaço de madeira, canudinho, caneta, cola quente. Agora que já temos nosso material, vou apresentar para vocês passo a passo como construir. Primeiro, vamos colar com cola quente o nosso vidro em uma das extremidades da madeira. Depois, recortamos a nossa bexiga e pressionamos ela sobre a boca do nosso vidro, como vocês podem observar aqui. Pegamos o elastiquinho para prender a bexiga sobre a boca do vidro. Tente dar quantas voltas forem possível, porque quanto mais apertadinho ficar, mais preso estará, livre de soltar. Estando pronto aqui a boca do vidro com a bexiga, nós colamos em direção à outra extremidade da tábua, de forma horizontal aqui, o nosso canudinho. Colamos aqui sobre a boca do vidro. Depois, colamos aqui na outra extremidade da tábua o nosso papel cartão. Então, vai ficar mais ou menos assim. Vou colar tudo aqui e depois eu mostro para vocês como ficou. Agora, nosso barômetro está pronto, como vocês podem ver. Já colei tudo, o vidro colado, né, de uma extremidade da tábua, o papel cartão sobre a outra extremidade da tábua, o canudinho colado sobre o vidro, né, sobre aqui a bexiga, em direção horizontal, né, sobre a outra extremidade da tábua, que fica sobre aqui, parada sobre o nosso papel cartão. Aqui eu fiz uma marcaçãozinha com a caneta vermelha, aqui eu marquei aonde está o limite, ó, o centro do nosso canudinho. Por quê? Porque agora que está pronto, vamos colocar o nosso barômetro em um local para medir a pressão atmosférica. Aí nós vamos saber, porque se estiver acima do ponto, o canudinho ficar acima do ponto, nós vamos saber se a pressão atmosférica está alta ou baixa devido a isso. Então, por isso eu fiz essa marcaçãozinha aqui com uma caneta vermelha, marquei aqui a extremidade, onde está o ponto central do nosso canudo. Agora vou lá colocar para medir a pressão atmosférica e depois te falo como está a situação aqui
na minha região. Bem, depois de aferir a pressão atmosférica da minha região, eu vim para mostrar para vocês. Neste dia que eu aferi, a pressão atmosférica está um pouco alta, porque como vocês veem, eu marquei aqui um pontinho onde deu, está levemente alta. Por quê? Porque se estivesse muito alta, iria baixar o canudinho, ia forçar aqui a pressão, ia forçar e o canudinho ia baixar bastante. Não está tão alta a pressão atmosférica, porque está levemente alta aqui. Ou, se a pressão atmosférica estivesse baixa, que o que indicaria chuvas, tudo mais, que não é o que está acontecendo na região neste momento, a pressão, ia pressionar, ia abaixar levemente o canudinho, a nossa bexiga, e o canudinho iria subir. Indicaria que a pressão atmosférica estava baixa, ou seja, viria uma tempestade, teria mau tempo, como se diz. Mas nesse caso, eu previ que, conforme a aferição, que o tempo aqui está estável, está um tempo bom, se diria, né? Um tempo limpo, onde não há previsão de chuva para essa região, porque está levemente, a temperatura está levemente alta. E foi isso que eu pude descobrir, né? Aferir com o barômetro, e aqui está toda a atividade do barômetro, onde, como eu já disse, o barômetro é um desses instrumentos que utilizamos para aferir a temperatura, a pressão, ou seja, a pressão atmosférica de uma determinada região. E neste momento, eu finalizo aqui essa parte do barômetro, né? E vamos agora dar início, depois eu vou estar gravando aqui, sobre um outro instrumento, que também é utilizado para medir as condições de tempo de uma determinada região. Até mais. Outro instrumento importante para aferir as condições de tempo de uma determinada região é o pluviômetro. E aqui nós vamos desenvolver também uma atividade construindo um pluviômetro caseiro. Mas antes de construir o pluviômetro, vamos saber o que ele é. O que é um pluviômetro? Bem, o pluviômetro nada mais é do que um medidor de chuva. Como o próprio nome já diz, pluve, chuva, metro, medida. Medir chuva? Sim, isso mesmo. Geralmente ouvimos nos noticiários que em uma determinada região choveu alguns milímetros de chuva. E é este o instrumento utilizado para fazer essa medida. Agora que nós já sabemos o que é o pluviômetro, qual a sua utilidade, vamos construir o nosso pluviômetro? Vem comigo! Para construir o pluviômetro é muito simples. Apesar de o nome ser complexo, pluviômetro, a construção de um pluviômetro caseiro é bem simples. Vamos precisar de uma garrafa PET, e eu digo garrafa PET porque é a que eu vou utilizar, mas você pode utilizar qualquer material que você tiver em casa, desde que seja cilíndrico, ou seja, o diâmetro da boca seja igual ao diâmetro do fundo. Mas eu preferi usar a minha garrafa PET, porque além da garrafa PET, vamos precisar, além do material, vamos precisar também de um funil. E neste caso, eu já vim com a minha garrafa PET cortada e vou estar utilizando o funil, o próprio funil da garrafa PET. Vamos precisar também, se você estiver utilizando esse material, a garrafa PET, vamos precisar de pedrinhas, água, tinta. Outro material que você vai precisar é régua. Você pode usar a própria régua, se você quiser, mas eu achei mais fácil e mais simples estar imprimindo a régua, fazendo uma cópia da régua. Isso.
Não tá dando... Isso. Está fazendo uma cópia da régua para estar utilizando como medida. Vai precisar também da fita crepe, do durex e da fita adesiva aqui. Pronto. Agora que já estamos aqui com todos os nossos materiais, vou mostrar como construir. Por que eu disse se você estiver utilizando da garrafa PET? Porque, como eu disse, para fazer essa medida, construir o pluviômetro, que é uma medida da chuva, nós precisamos ter um material que seja cilíndrico, com o mesmo diâmetro de boca e o mesmo diâmetro no fundo. Se você tiver esse material, tudo bem, você não vai precisar da pedra, nem da água, nem da tinta. Mas no meu caso, como estou utilizando a garrafa PET, se você também for utilizar, você vai necessitar desses materiais. Por quê? Na nossa garrafa PET, há algumas irregularidades no fundo. Ela não possui o mesmo diâmetro da boca. Então, nós vamos como que desfazer essa irregularidade colocando algumas pedrinhas. E essas pedrinhas também vai ser importante para sustentar como sustento do nosso pluviômetro lá no momento que nós colocarmos ele lá fora para fazer a medição da chuva. Então, aí a gente coloca as nossas pedrinhas. Colocamos as nossas pedrinhas. De modo que ela ocupe todo o espaço irregular da garrafa. Preenchemos com água. E vamos colocar água até que passe as pedras, até que fique um pouquinho acima, para que possa, aonde chega aqui ao diâmetro ao mesmo diâmetro da boca. E por que usamos isso? Por que usamos a água? Porque a água, ela fica sempre no nível reto. Então, se nós colocamos água aqui, significa dizer que nós vamos ter um nível reto, vai ter o mesmo nível igual, o mesmo diâmetro igual aqui ao diâmetro de cima. Vamos utilizar então um pouquinho de tinta, né, para poder colorir, para a gente ter base. E agora, eu vou pegar a minha régua e vou colar aqui. Vou colocar só mais um pouquinho de água. Vou estar colando a minha régua aqui. De modo que o diâmetro, que a água, o nível da água aqui que eu coloquei, essa água aqui, fique no zero. Então, vamos lá, deixa eu achar a ponta aqui da fita. Vamos estar colando bem. Agora está colado e como vocês podem ver, dá para observar, o nível da água está no zero. Vocês podem estar colando uma fita para melhor identificar, né? Isso se vocês quiserem. Como no caso colocamos a tinta, já fica bem visível aí. Também já dá para dar visível onde está o nível da água, né?
Mas se você preferir também, pode estar fazendo isso aqui, ó. Passando uma fita para nivelar. Então, aqui, o mesmo diâmetro que agora nós temos, o mesmo diâmetro aqui, é o mesmo diâmetro da boca. Cortamos aqui, né? Então, aqui começou no zero, no nível zero, está aqui com o mesmo diâmetro daqui, o mesmo diâmetro daqui. Então, está pronto a nossa medida. Agora, vamos colocar o funil. Colocamos o funil, como eu já disse aqui, utilizei o próprio funil, que é a tampa, é o restante da garrafa, né? O próprio funil da garrafa. Vamos colar com durex, e isso é importante porque no momento que colocar ele lá na chuva, se ele não estiver preso, ele pode soltar. E aí, não ter uma medida correta. Então, é importante que esteja pregando para não correr o risco de ele estar soltando lá no momento que colocarmos na chuva para medir. Podemos utilizar aqui, né? Colar com durex. Os 3 lados, né? Só para ele não estar soltando lá no momento. Ficar firme. E é isso. Agora, como vocês observam, está pronto o nosso pluviômetro. Então, aproveitar que já está com um clima de chuva, né? Parece que vai chover na região. E vou aproveitar e já estar colocando lá para depois eu estar mostrando para vocês o quanto que choveu na minha região neste dia. É importante lembrar que quando for colocar o seu pluviômetro lá para medir a chuva, é importante que coloque ele num local que seja que não tenha nenhuma condição adversa, né? Nada, não esteja próximo à parede ou árvore, alguma coisa que evite que a chuva caia diretamente no pluviômetro. Tem que ser um local aberto, né? Como aqui, que está aqui, não tem nada ao redor, um local assim aberto lá fora. Você escolhe um local aberto que seja plano, coloque o seu pluviômetro e deixe lá por 24 horas para medir a quantidade de chuva que choveu durante um dia na sua região. Vamos fazer isso? Vou lá colocar o meu pluviômetro para medir a chuva. Espero que chova mesmo neste momento, neste dia aqui, nessas 24 horas, para que eu possa estar aqui mostrando para vocês quanto choveu na minha região. Até mais! Bem, estou de volta para mostrar para vocês o resultado da medição de chuva do meu pluviômetro. Ainda bem que choveu nesse dia, né? Nessas 24 horas em que deixei o meu pluviômetro lá para medir a chuva. E como vocês podem observar, temos aqui, né? O nível estava aqui, essa fita, né? Porque como fica difícil de ver na régua, foi importante ter a marcação com a fita, que era o nível 0. Então, aqui, como eu fiz aquela hora, eu marquei com a fita o nível 0, aonde estava nivelando a água, né? Que era o mesmo diâmetro que, como eu disse, era o mesmo diâmetro que tinha aqui, era o mesmo diâmetro da boca. E depois de colocar lá o meu pluviômetro na chuva, vocês podem observar, se conseguir ver, ele está aqui agora, olha, o nível da água, da chuva, veio para aqui. Isso está um pouquinho abaixo do 1,5 aqui, que seria, no caso, aqui seria 10, né, 10 milímetros. Então, posso afirmar que nessas 24 horas aqui na região, choveu
14 milímetros. Então, isso é muito importante, né? Para nós sabermos. Então, foi uma atividade muito importante que aí, às vezes, a gente ouve muito falar sobre isso. Então, eles calculam ali em 1 metro quadrado a lâmina de chuva que choveu ali em 1 metro quadrado e dá ali para aquela determinada região. Choveu tantos milímetros de chuva na região neste tempo, ou choveu mais do que chove durante um mês e tudo mais, porque eles fazem essa medida com este instrumento chamado pluviômetro. Eles medem a chuva de acordo com este instrumento. Então, foi isso aqui, essa atividade, né, desenvolvida, onde nós aprendemos sobre estes dois instrumentos importantes para aferir e para nós termos conhecimento das condições de tempo de uma região, que foi, antes nós havíamos feito no outro vídeo, o barômetro, né, que é um aferidor da pressão atmosférica, e agora o pluviômetro, que é o medidor de chuva. E é isso, muito obrigado pela atenção de vocês.